E aí, alunos, tudo bem com vocês? Muito prazer. Sou Damares, né? Estou fazendo estágio com vocês na disciplina de língua portuguesa e hoje eu vim trazer uma aula sobre a terceira fase do modernismo, né? Vocês já viram aí a primeira, a segunda fase e agora então o último momento desse estilo literário, né? E eu vou falar mais sobre a prosa, certo? Bom, como vocês já viram, é muito importante, né, saber o que está acontecendo, todo o contexto, né, dessa época, porque isso influencia nas obras dos autores, certo? De todos os artistas. Bom, a terceira fase começa então em 1945, por isso também chamado de geração 45. Como vocês viram, as outras fases também tiveram essa denominação, geração de 22, geração de 30, né? E a terceira fase, geração 45. Quanto à data final dessa terceira fase, né, aí algumas variáveis, porque alguns estudiosos dizem que ela acabou em 1960, outros críticos já em 80, e há alguns ainda que dizem que ela se perdura até os dias de hoje. Então, né, fica aí uma questão também sobre o fim da terceira fase do modernismo. Mas enfim, então, em 45, fim da Segunda Guerra Mundial, né? Então, em relação às outras fases, já é um período, né, mais tranquilo, menos conturbado. E aqui no Brasil, né, terminou o Estado Novo implantado por Getúlio Vargas. Então, estava tendo uma redemocratização, né, uma legalidade dos partidos políticos. Então, tava aí uma vibe mais tranquila, né, pensando assim, comparando as outras fases, certo? Bom, né, é, depois da Segunda Guerra, iniciou a Guerra Fria, né? Teve muitos outros acontecimentos, mas os essenciais são esses. E a nossa aula de hoje é para nós falarmos em especial sobre a prosa, certo? Então, quais são as características da terceira fase do modernismo na prosa? Bom, como vocês viram, o modernismo ele é marcado por uma busca de liberdade, certo? Lá em 1922, Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, todos os artistas, eles queriam uma obra nova, certo? Que tinha como termo, né, essencial, digamos, a liberdade. Queriam tratar, né, de temas brasileiros, nacionais, não queriam ter influências, né, de outros países, e foi toda aquela confusão na semana de 22, né? Mas eles queriam então aí uma criação sem aquela estética rigorosa, sem seguir padrões, sem língua, sem ser a língua formal, certo? E, né, e isso continuou na segunda fase também, lógico, com algumas mudanças. Mas na terceira fase isso é quebrado. Aqui os autores, eles queriam buscar a perfeição. Lá nos poemas tinha que ter métrica, todo certinho, seguir as rimas, né? Então foi um retrocesso em relação a tudo aquilo que eles conquistaram lá em 1922. Aqui na terceira fase, os autores buscavam a perfeição, certo? Né? Primeira e segunda fase, liberdade. Terceira fase, aperfeiçoamento da escrita, linguagem formal, não utilizavam mais, né, falas erradas, línguas coloquiais, e também por isso eles se influenciaram muito das antigas escolas literárias, né, das anteriores, o simbolismo, do parnasianismo, certo? E também por isso que essa geração é chamada por alguns estudiosos como uma geração pós-modernista, né? Porque quebra com aquela ideia das fases anteriores. Em relação aos temas, eles, né, nas obras tratavam dos temas sociais, né, da vida do ser humano e também outros temas que ficou denominado como diferentes tipos de prosas, né? Se vocês buscarem aí na internet, pesquisarem sobre a prosa do modernismo, vocês vão ver essas três classificações, que é a prosa urbana, a prosa regionalista e a intimista. A urbana, né, como o nome diz,
ela vai tratar, né, as obras escritas, características da cidade. E uma autora dessa que escrevia, né, com essas características é a Lígia Fagundes Telles. Na prosa regionalista, ela aqui vai tratar da vida do campo, do povo lá do sertão, da fala coloquial, e um autor também dessa que se caracterizou com esse estilo é Guimarães Rosa. E por último, a prosa intimista, né? Como o nome diz, vem de íntimo. Aqui, né, escreviam os personagens, eles não eram descritos apenas fisicamente, certo? Descreviam o interior, todo o seu sentimento, toda a parte psicológica. E uma autora que se destaca aqui também é a Clarice Lispector. Lígia Fagundes Telles também escreve, né, muito esse interior, né, buscando o íntimo. Então, basicamente é isso. Tem outros autores, certo? Mas os que eu trouxe aqui foram esses três. Aqui duas fotinhas do Guimarães Rosa, da Clarice Lispector, certo? Bom, e para ilustrar para vocês, né, um pouco da linguagem, da prosa dessa fase, eu trouxe o trecho da obra A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, que é uma prosa intimista. Essa obra, A Hora da Estrela, foi a última publicada pela autora em 1977. Bom, vou resumir aqui a obra Macabeia para vocês, a obra A Hora da Estrela, né? Para vocês entenderem um pouco, dando um spoiler. E quem, né, se interessar, vale a pena muito ler. Essa é uma obra muito importante. Ela retrata a vida de Macabeia. E uma curiosidade também é que a autora, ela cria um narrador para a obra. Na dedicatória do livro, ela já deixa que vai ser o Rodrigo S.M, que ela coloca esse nome né, para quem cria a história dela. E há vários estudos do porquê dela fazer isso, né? Então é muito interessante. Bom, o narrador, então, né, o Rodrigo, ele relata toda a vida de Macabeia, não só assim o exterior, tudo que ela passa, como também tudo que ela sente. Macabeia, que é a protagonista da obra, ela tem 19 anos, né? Ela é alagoana. E as características que descrevem ela é uma menina feia, como a autora coloca, magra, pálida, muito inocente. Ela trabalha muito a inocência da menina da obra, que ela vive, né, lá em Alagoas, com a tia dela, uma tia muito moralista, que a trata muito mal. E essa tia dela acaba morrendo, ela se vê sozinha no mundo, né, perdida, e acaba indo para o Rio de Janeiro para tentar a vida. Ela trabalha como datilógrafa e, né, no decorrer da trama, conta também que ela mora, resumindo para vocês, ela mora com três moças lá no Rio de Janeiro. E, né, no decorrer, ela acaba namorando com um rapaz muito ambicioso. E depois de um tempo de namorando com ela, ele conhece a amiga dela, Glória. E por ela ser uma menina mais bonita, ter uma vida um pouco melhor, ele acaba largando. E para ele isso é um progresso. Então, Macabeia ali, né, a personagem principal, fica pensando o que vai fazer, né? Não vou contar tudo. E ela acaba indo por insistência da amiga dela, Glória, numa cartomante para ver o que vai ser o futuro dela. E lá, né, a cartomante conta tudo que fala para ela um futuro maravilhoso, que ela vai se casar com um homem rico. Nossa, a Macabeia sai de lá toda feliz, né? Eufórica e não presta atenção e acaba sendo atropelada. Bom, então, e é por isso o título A Hora da Estrela, porque quando ela morre, aí as pessoas, antes dela morrer, né, que ela consegue ver nos últimos momentos da vida dela, as pessoas, né, tudo curioso, como sempre, quando acontece acidente, né, vai em volta dela e ali ela consegue chamar atenção. Aí as pessoas olham para ela. E era isso que ela buscava, né, no decorrer da vida. Ela queria, né, brilhar, digamos, né, chamar atenção. E ela só consegue isso na hora da morte dela. Então, por isso, a hora da estrela. E olha para vocês ver o que a autora trabalha, né? Tudo
esse o porquê, né? Você luta tanto e na hora da morte que ela conseguiu brilhar, digamos. Aqui o trecho que eu trouxe é realmente o final da obra, né? Aí Macabeia disse uma frase que nenhum dos transeuntes entendeu. Disse bem pronunciado e claro: quanto ao futuro, terá tido ela saudade do futuro? Ouço a música antiga de palavras e palavras. Sim, é assim. Nesta hora exata, Macabeia sente o fundo enjoo de estômago e quase vomitou. Queria vomitar o que não é corpo, vomitar algo luminoso, estrela de mil pontas. O que é que estou vendo agora e que me assusta? Vejo que ela vomitou um pouco de sangue, vasto espasmo. Enfim, o âmago tocando no âmago, Vitória. E então, o súbito grito estorteado de uma gaivota, de repente a águia voraz, erguendo para os altos ares, e a ovelha tenra, o macio gato estralhaçando um rato sujo e qualquer. A vida come a vida. É muito profunda, né? Uma característica intimista, então a autora, né, tem esse profundo, não só falando de qualquer história de uma menina que se apaixonou e morreu, não, né? Tem todo o porquê, ela trabalha temas sociais, né, da inocência, da, tudo da vida da Macabeia. E vocês também podem ver, né, essa linguagem aí totalmente mais rebuscada, né, essa escrita mais perfeita. Bom, só para ilustrarem aí para vocês verem a prosa intimista. Para quem gosta, vale muito a pena também ler essa obra, né? Traz muita reflexão. E eu acho muito interessante como que surgiu a ideia dessa obra para a autora. Tanto que eu trouxe para vocês um vídeo bem curtinho dela falando como que surgiu isso. Feira dos Nordestinos, no Campo São Cristóvão, uma vez eu fui lá e peguei o ardo meio perdido do nordestino no Rio de Janeiro. Daí começou a nascer a ideia de um... Depois eu fui a uma cartomante e imaginei a mitigar as coisas boas que iam me acontecer e imaginei, quando tomei o táxi de volta, seria muito engraçado se um táxi me pegasse, me atropelasse e eu morresse depois de ter ouvido todas essas coisas boas. Então daí foi nascendo também a trama da história. Qual o nome da heroína da novela? Não quero dizer, é segredo. E o nome da novela, você poderia revelar? Três. Então, gente, muito, né, misterioso aí o jeito que surgiu essa história. No YouTube tem vários entrevistas da autora, certo? Vale a pena muito vocês verem. Então, para finalizar a aula, né, eu trouxe outro trecho da obra Grandes Sertões Veredas, de João Guimarães Rosa, né, que é uma prosa regionalista. Só breve, para não ficar muito extensa a aula, essa história ela é narrada em primeira pessoa, onde o narrador personagem ele conta relatos da sua vida, a paixão, né, e tudo mais. Muito interessante também ler, né, e ilustra bastante então essa característica regionalista, né? Eu vou ler aqui para vocês para não ficar muito extenso. Aqui vou marcar a partir daqui. Se acostumavam de ver a gente parmente que nem mais maldavam. E estávamos conversando perto do rego, bicame da velha fazenda, onde o agrião da flor. Desses lustres ia escurecendo. Diadorim acendeu um foguinho e fui buscar sabugos. Eu fui buscar sabugos. Mariposas passavam muitas, porém as nossas caras e besouros graúdos esbarravam. Puxava uma brisa. O ianço do vento revinha com o cheiro de alguma chuva perto, e o chim dos grilos ajuntavam o campo aos quadrados. Por mim, só de tantas minúcias não era capaz de me alembrar. Não sou de aparada pouca coisa, mas a saudade me alembra. Que hoje fosse. Diadorim me pôs o rastro dele para sempre em todas essas quisquilhas da natureza. Sei como sei. Som como os sapos sorumbavam. Diadorim, duro sério, tão bonito no relume das brasas. Então, para vocês verem as características da prosa regionalista, né? Aí vários elementos do campo, a velha fazenda, a flor,
né? E também a fala coloquial, né? Lá do povo do sertão, a lembrar, a lembra, né? Desse verbo aí incorreto. Então, gente, para não estender muito, espero que vocês estejam ainda aí me acompanhando. E é isso, né? A terceira fase do modernismo, uma busca de perfeição, os três classificações de prosa, a regionalista, a urbana e a intimista. E é isso. Muito obrigada e tchau.